Caralho, a cor do meu cabelo nesse vídeo é o sol. Oi, gente, tudo bem? Eu queria conversar nesse vídeo com vocês sobre uma coisa que eu já li e que eu não tenho ninguém pra conversar. Então vocês estão aqui e a gente vai conversar. E eu queria muito que vocês usassem nos comentários pra falar o que vocês acham, o que vocês pensam, se vocês têm alguma informação a mais, se eu falei alguma abobrinha pra me corrigir. Porque é um assunto muito legal e é uma coisa que faz a gente pensar na humanidade, etc, etc. E principalmente refletir um pouco mais sobre o mundo que a gente vive. E eu acho super válido. Então, muito obrigada por você já estar aqui. Deixa um like. E esse vídeo é patrocinado pela Intrínseca. Muito obrigada, Intrínseca. Eu li Anatomia, o novo lançamento deles. E esse vídeo, né, é um patrocínio da Intrínseca. Muito obrigada. Então vamos falar basicamente sobre anatomia e medicina. Primeiro de tudo, eu queria te pedir pra me seguir lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, tá? Eu quero bater os 110 mil inscritos por lá. Seguidores, no caso, seguidores. Também tem TikTok, eu quero bater os 200 mil seguidores no TikTok. Então, queremos bater metas aqui, né? Mano, eu manchei o meu livro de rosa porque eu pintei a minha mão pra fazer umas fotos. Ficaram lindas as fotos desse livro, mas vamos lá. Anatomia é um livro escrito em contemporaneidade, que vai falar sobre a Hazel. Ela tem 17 anos e ela vive ali no século XVIII, bem no comecinho do século XVIII. No começo você fica meio, qual é o período que ela tá vivendo? Ela até cita que ela tá lendo um livro chamado Razão e Sensibilidade, que foi publicado por uma autora chamada Uma Lady, e que ninguém sabe quem é. A Jane Austen morreu em 1817, então só foram descobrir depois. Então, assim, bem no comecinho do século XVIII. E o sonho dela é ser médica. E só que, assim, ela é uma lady, o pai dela, eu acho que é um visconde, alguma coisa assim. Na verdade, eu acho que é o tio dela, que é um visconde, enfim. Ela tem sangue real ali. E ela tá prometida para o primo dela, pra manter a linhagem nobre ali e tal. Então, assim, lady, principalmente naquela época, né, que a gente conhece bem, Jane Austen, Orgulho e Preconceito, etc. Então, assim, as meninas não podiam fazer nada, absolutamente nada, porque eram consideradas inferiores, muito, assim, tanto que eles acreditavam que fisicamente éramos inferiores. O cérebro era pequeno, o útero dava histeria, umas coisas, assim, absurdas. E ela é uma menina muito solitária. A mãe dela é uma mãe meio negligente, assim, porque o irmão mais velho dela, o herdeiro, morreu. Então a mãe dela ficou super, né, ansiosa sobre a questão do filho mais novo, o outro homem, morrer também de alguma doença. Então ela fica vivendo pra essa criança não morrer de gripe, sei lá, porque nessa época é assim que funciona. Então ela tem uma educação meio relaxada, sabe? Então ela vai na biblioteca do pai dela e lê muito sobre anatomia, sobre estudos, e ela gosta disso, e ela se interessa. Então ela vai usar aqui nesse livro uma brecha que ela encontra, qualquer brecha que ela encontra, pra realmente viver o seu sonho de ser uma médica, assim. Obviamente que ela é muito ingênua, que ela vai, né, ter muitas expectativas e o mundo assim, enfim. É um livro que ele envolve mistério, romance, essa questão de época e um pouco de fantasia também. Então é um livro bem curtinho pra trazer esse contexto da medicina do século XVIII. Eu acho uma coisa muito difícil, porque tem que ter uma pesquisa muito grande, porque brevemente o que eu já li, que eu vou conversar com vocês nesse vídeo, já dá até uma noção que as coisas eram muito diferentes, e assim, era, tipo, não era tanto tempo assim atrás, sabe? E era muito, muito diferente, porque a medicina evoluiu muito, principalmente do século XIX pra cá. Porque o que a gente conhece hoje como medicina, antigamente eles conheciam como açougue, que ela era literalmente isso. Então aqui a gente vai ter muito essa contextualização de que, era precário. Você ir pro hospital era sentença de morte. As pessoas preferiam ficar em casa morrendo ali do que ir pro hospital, porque ela, além de ser fedido, além de ser nojento, os médicos estavam sempre sujos de sangue. Era uma coisa assim que era certeza que você ia morrer, porque a situação era muito precária. O primeiro livro que eu li sobre medicina, que eu achei muito interessante, porque é um assunto assim que primeiro pode passar bem batido, pode ser só uma curiosidade. Eu li Medicina dos Horrores, também da Intrínseca. Esse livro aqui foi escrito pela doutora Lindsay Fitzharris, que ele vai falar principalmente da história do Joseph Lister, que foi o homem que revolucionou a medicina. Ele é dito como o pai da cirurgia moderna, porque ele descobriu que essa imundície que os médicos trabalhavam era responsável pelas infecções, porque antigamente eles achavam até que a infecção era uma coisa normal pra cicatrização das coisas, mas não é, né? Infecção é porque alguma coisa ali tá errada, tem alguma bactéria, tem sujeira que precisa ser limpa. Então nessa época, era tão absurdo, porque às vezes
conta aqui que, por exemplo, a pessoa cortava, sei lá, cortava o braço, um cortezinho de nada, o negócio infeccionava e ia tomando o corpo inteiro, e daí virava sepsis, e daí a pessoa morria por um cortezinho idiota. Porque realmente naquela época era muito, muito caótico a situação. As pessoas morriam muito, crianças morriam demais, porque o estudo da medicina era muito, muito, muito precário. Assim, não dá pra dizer que na história inteira da humanidade sempre foi precário, porque outro dia eu tava vendo aqui que encontraram, eu vou deixar aqui, um crânio no Peru com metal implantado cirurgicamente após danos causados em batalha. E o negócio é que o osso quebrado ao redor do reparo está bem fundido, o que quer dizer que a pessoa, dona do crânio, morreu muito depois da cirurgia. Ou seja, 2000 anos atrás, alguém fazia uma cirurgia extremamente delicada num crânio e a pessoa sobreviveu. Ou seja, com isso a gente consegue constatar que 2000 anos atrás, alguém, uma sociedade, uma população, um grupo de pessoas tinha o conhecimento de como tratar uma ferida, de noção de higiene básica para aquilo ali não infeccionar, porque, tipo, gente, o crânio... Pensa, se na Idade Média as pessoas cortavam o braço e morria de infecção, imagina só o peso disso. Também tem outras marcas de cirurgias, também encontradas no Peru, de 400 anos depois de Cristo. O paciente sobreviveu anos depois da cirurgia, como evidenciado na cicatrização. Gente, isso é insano, porque a evolução do conhecimento não é uma coisa... uma escadinha igual a gente que a gente tem essa noção meio que errônea. Não é tipo um caminho pra cima. Às vezes o conhecimento se perde. Às vezes a cultura ali do conhecimento se perde junto com a população. Então aqui no caso provavelmente era um grupo de pessoas ali do Peru que não tiveram como passar o seu conhecimento adiante. Muito tempo atrás as pessoas já sabiam disso e já conseguiam ter uma cirurgia bem sucedida, que só fomos conseguir depois do século XIX aqui, né, no mundo mais globalizado. Aqui na Medicina dos Horrores é um livro insano, eu indico muito pra vocês, porque tem uma coisa aqui que, gente, esse aqui me marcou muitíssimo, 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 que é nessa época, né, no século XVII, XVIII ali, no século XVII, principalmente, começo do século XVIII. Primeiro que eles não tinham a tecnologia ali, pelo menos essa galera lá da Europa, não tinha tecnologia de sedar o paciente pra ele fazer cirurgia. Imagino que o cara do crânio também deve ter sido sedado de alguma forma, porque não tinha como fazer aquilo acordado. Na Europa, eles faziam cirurgia acordado, porque não tinha nada além de álcool pra fazer as pessoas ficarem entorpecidas. Depois que foram descobrir o éter, né, que era usado como sedação. Então, assim, amputar membros era pra fazer acordado. Tanto que, além do médico, tinha outras pessoas pra segurar o corpo. Então, assim, sua perna cortou, infeccionou, vai ter que arrancar a perna inteira. Então, o que vai acontecer? Vai vir duas pessoas segurar você na mesa, enquanto o médico, com uma serra desse tamanho, vai tentar cortar o mais rápido possível. Porque também tinha que ser muito rápido, porque, pensa, uma cirurgia sem anestesia. Então, era tipo assim, papuf. Cirurgiões, na época, antes da descoberta, tal, de como controlar as infecções, etc., eram tidos como açougueiros, porque assim, me fala, eles tinham que ser muito rápidos, eles tinham que ser fortes pra arrancar ali o osso de uma vez. Essa questão da rapidez, muitas vezes eles cometiam erros, né? Então aqui nesse livro ele fala de uma cirurgia que teve um índice de morte de 300%. Daí você fala assim... Como assim um índice de morte de 300%, sendo que 100% é o paciente morto? Porque naquela época eles faziam muito... A gente vê muito isso também no livro da anatomia. Eles faziam cirurgia em auditório. Então tinha, tipo, esses auditórios super escuros, super sujo, sabe? Com como é que fala? Serragem ali no fundo pra cair o sangue. Ai, gente, era um negócio assim nojento. E aí eles faziam cirurgias, meio que exposição meio, teatro. Você vai lá assistir o cara fazer cirurgia, decepar um membro. É isso, simplesmente as pessoas elas se divertiam de uma forma muito mórbida antigamente. E aí ele tava fazendo, o médico tava fazendo essa cirurgia de decepar um membro de um paciente determinado ali. E ele tava fazendo isso na frente da plateia. E o que aconteceu? Quando ele tava cortando ali a perna do paciente, ele sem querer cortou 3 dedos do ajudante dele. Então, cortou a perna do cara, os 3 dedos do ajudante dele. E aí, no susto, uma pessoa também que tava na plateia acabou falecendo. Então, assim, foram 3 pessoas que morreram. Foi o paciente, foi o ajudante dele e um cara da plateia que morreram numa cirurgia. Então, aí, o índice de óbito de 300%, porque simplesmente foi, pensa no caos. Naquela época também eles acreditavam muito na questão de que... a doença se espalhava pelo ar, tanto que na peste negra tinha aquelas máscaras com bicos muito grandes
porque eles acreditavam que a peste se propagava a partir do ar, assim, sabe? Então era a partir do cheiro, principalmente cheiro de putrefação era uma coisa que pra eles era relacionada a doenças. E sim, tem, né, uma correlação, mas não é exatamente isso que passa a doença. Tanto que aquele bico gigante daquele pássaro ali que a galera coloca na cara, na ponta do bico eles geralmente colocavam ervas e algumas coisas pra ter um cheiro a mais agradável para as pessoas ficarem ali no meio da putrefação, sabe? Então eles acreditavam que as coisas passavam a partir do cheiro, a partir do ar. Então eles tinham muito essa coisa de deixar a janela aberta, sair pras montanhas pra tomar um ar fresco, um negócio assim. Então assim, não tava completamente errado, né? Porque a gente sabe que alguns vírus, né, Covid passa pelo ar, mas também passa por outras formas de contaminação, uma coisa que eles não tinham ideia. Então foi a partir do Lister que descobriram que existia esse mundo microscópico, chama germes, bactérias e essas coisas que fazem as pessoas ficarem doentes. Isso está diretamente relacionado às questões de higiene dos médicos. E uma coisa interessante também é que depois que o Lister descobriu isso, depois que estava comprovado que realmente os médicos apenas lavarem as mãos fazia os pacientes não morrerem, muitos médicos achavam que era idiotice, achavam que era bobagem, muitos médicos, grandes comunidades de médicos ficavam muito bravos porque eles trabalharam a vida inteira sem lavar a mão, sem lavar os instrumentos médicos, sem lavar nada. A gente pensa a porquice que eram as coisas. Então, quando veio um cara falar, então, é porque vocês são sujos, vocês que estão matando seus próprios pacientes. Claro que os médicos se sentem extremamente ofendidos, porque como assim? Eram eles que estavam matando e a infecção não era uma coisa natural. Então, teve muito choque na comunidade médica. Muitos médicos não queriam aceitar. E, meu peso, nossa, existe um momento da humanidade onde os médicos não queriam lavar as mãos porque eles achavam que era mentira. Então, assim, os médicos, eles mexiam muito com cadáveres, né? Isso eu vou falar um pouco mais depois. Mas eles mexiam com cadáveres. E, assim, a mesma mão que eles mexiam com os cadáveres putrefados, eles iam, sem lavar as mãos e os equipamentos, fazer o parto de uma mulher grávida. Daí a mulher morria de infecção, o bebê morria de infecção e ninguém sabia por quê. E falava, é isso, realmente acontece. Poxa, que pena, né? Não porque você tava lá com a mão encardida de sujeito. Em anatomia, existe aqui uma coisa muito interessante que, eu nunca tinha visto em um livro assim, sobre um livro mais juvenil aqui, porque esse livro ele tem uma carga mais juvenil. O personagem adolescente, eu acho que ele conversa muito com o público adolescente. O par romântico dela é um cara que ele trabalha em vender corpos. Porque naquela época, pensa, na medicina... Gente, tudo era um caos, minha nossa senhora, sabe? Os medicinas era realmente por amor. Naquela época, era meio que contra as questões religiosas você dissecar corpos. Então, por muito tempo, a medicina, principalmente ali na Europa, como é que fala? O conhecimento ficou estagnado, porque eles não podiam fazer dissecação de corpos. Então, demorou um tempo até, né, eles começarem a ser uma coisa mais comum, eles dissecarem corpos para estudarem os corpos. Então, não podia, porque era contra a natureza, era contra os dogmas, enfim, a igreja detestava. Daí depois começou a dar, começou a poder, né, virou o quê? Só que os corpos, para serem dissecados, tinham que ser pessoas que foram enforcadas por determinados crimes. Então, eles eram julgados por, geralmente, assassinato, etc. Daí eles eram enforcados. Daí, como meio que punição, né, continuação da punição pelo crime deles, os corpos, eles eram meio que entregues para médicos para ser dissecados e estudados. Então, mas só que assim, gente, pensa, não tinha corpo pra todo mundo, e não tinha corpo pra todos os médicos. O que tinha? Tinham pessoas que escavavam covas recentes e literalmente roubavam os corpos dos cemitérios e vendiam para os médicos trabalharem ali no estudo de anatomia. Então, isso era uma coisa que aconteceu por muito tempo. E a primeira vez que eu ouvi falar nisso foi em Um Ladrão de Corpos, do Robert Louis Stevenson. Ele escreveu O Médico e o Monstro, que também é um livro... É uma história gótica, clássica, sobre medicina também, né? Aqui vai falar muito sobre a dualidade humana, então o médico e o monstro, então são meio que dois extremos ali. E aí também aqui tem um conto do Ladrão de Corpos, e esse conto vai falar sobre essas pessoas que roubavam corpos para vender para médicos. Porque, gente, a medicina realmente... era muito difícil ali o negócio. Então aqui a gente vai ter um personagem que faz isso. É meio estranho pra gente, porque isso é uma coisa que, tipo, na nossa realidade é muito... Eu acho que é muito mais grotesco do que nesse momento. Porque nesse momento eles faziam isso pela questão do estudo, né? Da evolução, da medicina, etc. Então, assim,
tá, era uma desculpa meio plausível, né? Porque se não fosse isso, a medicina talvez não teria avançado tanto quanto salvado tantas vidas depois, né? É um negócio, assim, muito obscuro, né? Um negócio muito dark. E tem aqui nesse livro, no começo eu dei uma estranhada, porque é um negócio estranho. E aí, o mocinho do livro, o par romântico da menina, fazer um negócio desse... É meio esquisito, mas ele vai vender corpos pra ela também, porque ela precisa estudar, gente. Não, como que vai arrumar pessoa pra dissecar o corpo? Vai ter que dissecar alguém, porque não tem como você ser médico sem ter dissecado ninguém. Porque como você vai saber ali, entendeu? Aqui tem uma hora que até... Que ela é muito estudiosa, então ela leu todos os livros, ela sabe de tudo. Então, tipo assim, ela sabe os órgãos, etc. Só que chega um momento que ela vê um corpo ali aberto, dissecado, e o cara fala assim, aponta aí onde tá o intestino grosso. Naquele amontoado de fluidos, ela não sabe identificar. Porque, assim, não dá pra você ser só médico, só estudando. Você tem que ver ali, abrir um corpo e falar, gente, aqui é o coração, aqui é não sei o que, aqui não sei o que lá. Então, precisa dessa parte prática. E é uma coisa que por muito tempo foi muito difícil dos profissionais, né, conseguirem. E eu queria que vocês me indicassem também mais livros que falam sobre medicina, principalmente nesse período do século XVIII e XIX. Porque é muito interessante, porque realmente é muito diferente. Por exemplo, muitos livros que eu já tinha lido antes, que passam do século XVIII, alguns romances de época que tentam falar sobre medicina. E o médico, ele lavou as mãos pra conter a infecção. Minha filha, só foi no final do século XVIII que descobriram isso. Porque até então ninguém lavava a mão, sabe? Não existia detergente, não existia desinfetante, não existia nada. Simplesmente era um caos, era uma sujeira enorme. Óbvio que não dá pra dizer que todo mundo, todo lugar do planeta inteiro era assim. E como a gente viu, né, 2000 anos atrás no Peru, tinha pessoas que lavavam as mãos. Pra fazer uma cirurgia no crânio, alguém tinha que ter o nível ali de controle das bactérias e de higiene ali pra conseguir sarar esse corpo depois da cirurgia. E então, por muito tempo a medicina passou por mão de curandeiro e tal. Então tinha pessoas que tinham esse conhecimento. Talvez não seja um conhecimento assim como a gente tem hoje, mas era uma coisa assim meio que tava ali. Então, tipo, lava a mão e mantenha o negócio limpo, troca o curativo, né? Um negócio desse pra, né? Mesmo que não tenha o conhecimento certo do tipo, vai infeccionar por causa disso, disso, disso. Então, isso me deixa pensando realmente sobre o caminho do conhecimento. Porque ele não é uma coisa crescente, sabe? Ele é às vezes conhecimentos se perdem, às vezes a gente redescobrir coisas e não dá pra dizer que descobriu uma coisa agora, que, meu Deus, eu fui a primeira pessoa do mundo inteiro, da humanidade inteira que descobriu. Não, talvez 2 anos atrás alguém lá, talvez um indígena lá do Peru já tinha descoberto isso, só que o conhecimento que ele tinha se perdeu ali, porque a vida é assim, né? Então, gente, é uma coisa muito curiosa, né, de se pensar. E eu adoro ler livros por causa de que me fazem pensar essas coisas, que me fazem questionar e descobrir curiosidades. Eu sou muito curiosa. Então fica aqui essa diquinha de livros e desse papo também. Por favor, deixa um comentário ali sobre o que você pensou sobre isso. Muito obrigada, Intrínseca, de verdade. Então é isso, gente. O papo de hoje é sobre medicina. Beijo pra vocês e até o vídeo que vem.